A terra morreu em silêncio, mas ele acordou em um mundo que respirava. O impacto não foi o fim. Foi apenas a continuação da queda. O soldado abriu os olhos com o corpo em chamas por dentro e o planeta em chamas por fora. A Arca 2 havia se partido como um animal ferido, espalhando seus destroços por quilômetros de terreno desconhecido. O céu não era azul, era denso, pesado, marcado por nuvens que se moviam devagar demais para serem naturais. Ele tentou se levantar. Falhou. Os sensores da armadura ainda funcionavam, mas os alertas não paravam. Falhas estruturais, perda de oxigênio auxiliar, comunicações mortas. Nenhuma voz humana respondeu. Ao redor dele, a floresta alienígena reagia. Não crescia, observava. Plantas se retraíam com o calor dos destroços. Criaturas invisíveis se afastavam em silêncio absoluto. O soldado rolou para fora do que restava da nave segundos antes de uma explosão final consumir o casco. Quando o fogo cessou, o que sobrou foi um som pior que qualquer alarme. Calma. Uma calma viva, atenta. Ele se levantou com dificuldade, apoiando-se em um pedaço retorcido de metal humano, a última coisa familiar naquele mundo. No horizonte, 2 luas começavam a surgir. E naquele instante, ele entendeu. A Terra havia acabado. A missão havia acabado. A humanidade havia acabado. Mas a guerra talvez estivesse apenas começando. Ele avançou, não porque queria, mas porque parar significava morrer. Cada passo naquele planeta parecia errado. O solo era firme demais em alguns pontos e vivo demais em outros. A armadura tentava mapear o ambiente, mas os dados eram confusos. A gravidade variava sutilmente, o campo magnético interferia nos sensores. Era como se o planeta não aceitasse ser medido. O soldado passou por árvores que não cresciam para o alto, mas para os lados, entrelaçadas como se protegessem algo no centro da floresta. A luz das 2 luas atravessava as copas de forma irregular, criando sombras que se moviam mesmo quando ele parava. Ele ouviu sons, nenhum parecido com animais da terra. Alguns eram longos, quase cantados, outros secos, metálicos, como se algo estivesse se comunicando à distância. O treinamento gritava perigo iminente. O instinto dizia algo pior. Ele não era o primeiro a pisar ali, mas era o primeiro humano. Entre destroços menores da Arca 2, ele encontrou marcas no chão, não de queda, de passagem. Pegadas antigas, circulares, organizadas demais para serem aleatórias. Aquilo não era um planeta selvagem, era um planeta habitado. E naquele momento, enquanto o vento mudava de direção sem motivo aparente, uma certeza se instalou no peito do soldado. Se alguém o estivesse observando, já sabia exatamente quem ele era. O soldado continuou andando, mas agora cada passo parecia mais alto do que deveria. Não porque o chão fazia barulho, mas porque o mundo ao redor havia decidido ficar quieto. A floresta não reagia mais à sua presença. Ela apenas esperava. Ele parou de repente, não por ouvir algo, mas por não ouvir nada. Nenhum vento, nenhum movimento, nem mesmo sons distantes que antes preenchiam o ar. O treinamento dizia que aquilo era o pior cenário possível. A mente começou a trabalhar contra ele. Cada sombra parecia longa demais. Cada formação rochosa parecia proposital. Ele girou devagar, a arma erguida, analisando ângulos, distâncias, possíveis rotas de fuga. Tudo parecia errado. Então, o sensor de proximidade piscou. Nada apareceu no radar. Piscou de novo. Falha de leitura, dizia o sistema, mas o aviso insistia. Presença detectada. Origem desconhecida.
O soldado sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era medo de morrer. Era algo mais primitivo. Era a sensação de ser avaliado, de ser estudado, como se o planeta inteiro tivesse parado apenas para decidir o que fazer com ele. E naquele momento, mesmo sem ver ninguém, ele teve certeza absoluta de uma coisa. Ele não estava perdido. Ele havia sido encontrado. O movimento foi rápido demais para ser detectado. Uma sombra pequena cruzou o caminho do soldado e desapareceu atrás de uma formação rochosa. Não houve ataque. Não houve som de arma. Houve julgamento. O soldado girou no reflexo, arma erguida, mas encontrou apenas o vazio. O sensor voltou a piscar, agora mais insistente. Presença próxima, muito próxima. Então algo o atingiu no capacete. Não foi forte, não foi mortal, foi ofensivo. Uma pequena pedra quicou no visor rachado e caiu no chão. O soldado piscou, confuso, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi quando ele viu. A criatura estava em cima de uma rocha, braços cruzados, expressão claramente irritada. Era baixa, coberta por pelos irregulares, com olhos grandes demais para o rosto e orelhas que se moviam de forma independente. Ela resmungou algo incompreensível, algo que soou muito como uma reclamação. O soldado abaixou lentamente a arma. Eu sei, eu também estou tendo um dia ruim. A criatura franziu ainda mais o rosto, pegou outra pedra, pensou e jogou para o lado dele. Não era ataque, era aviso. Ela desceu da rocha e começou a andar em círculos, observando o humano de perto demais, cheirando o ar, cutucando a armadura com curiosidade desconfiada. Em um momento, puxou um fio solto do uniforme e fez um som indignado, como se desaprovasse completamente o design. O soldado quase sorriu. Quase. Porque por baixo daquele comportamento estranho, ele sentia algo claro. A criatura não gostava dele, mas também não queria que ele morresse ali. Ainda. O primeiro sinal de que algo estava errado não foi visual. Foi interno. A armadura emitiu um alerta baixo, quase tímido, como se tivesse medo de chamar atenção. Instabilidade no solo, pressão irregular, movimento abaixo da superfície. O soldado parou. Tarde demais. O chão se abriu como se tivesse sido costurado apenas para aquele momento. Raízes vivas surgiram de todos os lados, se enrolando em suas pernas, braços, cintura, puxando com força suficiente para ignorar qualquer musculatura humana. Ele caiu com violência, a arma escapando da mão. Tentou cortar as raízes. Elas se regeneravam. Tentou arrancá-las. Elas apertavam mais. O planeta não estava atacando, estava contendo. O mascote apareceu à beira da armadilha, agitado, gesticulando, soltando sons rápidos e irritados, não para ajudar, para reclamar. Como se dissesse que aquilo tudo era desnecessário, como se aquela situação fosse inconveniente. O soldado começou a perder força. A armadura acusava falha de circulação. O visor escurecia nas bordas. Foi então que ele sentiu presenças. Não uma, várias. Elas surgiram sem quebrar galhos, sem fazer ruído, sem aviso. Altas, eretas, com pele marcada por padrões que pareciam se mover lentamente, como símbolos vivos. Os nativos do planeta. Eles observavam em silêncio absoluto. Nenhuma expressão de curiosidade, nenhum sinal de raiva, apenas avaliação. O mascote correu até eles, pulando, reclamando, apontando para o soldado preso, depois para o céu, depois para os destroços da Arca 2 ao longe. Era uma discussão, mesmo que o soldado não entendesse uma única palavra. Um dos nativos se aproximou. A arma orgânica em sua mão pulsava, como se respirasse. O soldado fechou os olhos por um instante, não por medo, mas por exaustão. Ele havia lutado guerras inteiras, sobrevivido a batalhas que não deveriam ter sido vencidas, e agora morreria sem inimigo visível, sem glória, sem testemunhas. Uma pressão diferente surgiu nas raízes. Elas afrouxaram. Não desapareceram, apenas soltaram o suficiente para que ele respirasse. O soldado abriu os olhos.
O nativo que estava à frente inclinou levemente a cabeça. Não era piedade, era decisão. O mascote soltou um som triunfante, quase orgulhoso, como se tivesse vencido uma discussão importante. As raízes recuaram lentamente para dentro do solo, deixando marcas profundas na terra e no corpo do soldado. Ele caiu de lado, ofegante. Ninguém o ajudou a se levantar. Ninguém o atacou. Os nativos começaram a se afastar. Antes de desaparecerem completamente na floresta, um deles olhou para trás e falou algo curto, firme, definitivo. O mascote traduziu do único jeito que sabia. Parou na frente do soldado, encarou-o, apontou para o chão, depois para o peito dele, e fez um gesto claro. Você vive, mas este mundo não é seu. O soldado permaneceu no chão por alguns segundos, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O planeta não o matou, mas também não o acolheu. Ele se levantou devagar, o corpo marcado, a armadura danificada, a respiração pesada. A floresta havia voltado a se mover. Os sons retornaram, como se nada tivesse acontecido, como se aquele julgamento nunca tivesse existido. O mascote se aproximou, ainda resmungando, ainda claramente descontente com tudo. Parou à frente do soldado. Olhou para ele por um instante longo demais. Então virou as costas e começou a andar. O soldado hesitou. Não recebeu ordem, não recebeu convite, mas entendeu. Seguiu. Enquanto caminhavam pela floresta alienígena, uma verdade começou a se formar com clareza incômoda. Ele não havia sobrevivido por força, nem por sorte. Ele havia sobrevivido por decisão de outro mundo. E naquele planeta estranho, vivo e consciente, isso significava apenas uma coisa. A próxima escolha talvez não fosse tão misericordiosa. Ele não caiu naquele planeta por acaso, e o planeta ainda não havia decidido o que fazer com ele.